trazem são interessantes, né? Uma surra no primeiro turno, um Vasco completamente à deriva. E agora, numa semifinal de Copa do Brasil, que inclusive se passar pode enfrentar na final o Flamengo, que precisa passar pelo Corinthians, naturalmente. Então estão ali, estão se cercando, mas um jogo importante nesse fim de semana. Como é que você vê esse duelo, pegando o ponto de vista do Vasco? O que significa para o Vasco enfrentar o Flamengo nessa rodada? Para nenhum dos dois é um jogo normal, né? Para o Vasco é mais anormal ainda por causa da situação desse ano. Aquele 6-1 é um resultado que vai ficar para sempre. Quem estava no Maracanã torcendo para o Vasco naquele dia não vai esquecer, infelizmente, do que sentiu, do que viu ali. Algo totalmente inesperado. A maior goleada do Flamengo sobre o Vasco, nos enfrentamentos históricos de duas camisas tão tradicionais, tão importantes e tão rivais. As coisas ganham importância, ganham projeção. A repercussão é muito maior. Prova disso é que, algum tempo depois, não foi naquele dia que a comissão técnica do Vasco anterior, né, foi demitida, mas foi por causa daquele dia. E aí o Paiva começa o seu trabalho de maneira interina e continua até hoje, porque com ele o time do Vasco levantou. Se recuperou daquele baque do 6-1, logo depois, né, com o Paiva, tem uma vitória por goleada sobre o São Paulo e São Januário, que é quando o Vasco, de fato, começa a se reerguer daquele problema. E a temporada, como disse o Pedro nesse material, ela vem se desenvolvendo de uma maneira bem interessante para o Vasco, semifinalista, assim como o Flamengo, da Copa do Brasil. Os dois podem se encontrar na final, evidentemente, se o Vasco passar pelo Atlético e o Flamengo pelo Corinthians. Muita coisa ainda precisa acontecer para esse encontro se dar numa partida decisiva em 2 jogos de Copa do Brasil. Este clássico do fim de semana é muito importante para o Vasco, por causa do que aconteceu no primeiro turno, também, e muito importante para o Flamengo, que passou pelo Bahia na Copa do Brasil com 2 vitórias, sem tanto brilho, mas o time está um pouco menos desgastado, jogadores menos cansados. De Arrascaeta voltou com um gol. O momento para o Flamengo também é um momento de mais animação, mesmo que as lesões continuem, mesmo com o problema do Pedro, recentemente operado. Mas é um jogo diferente para todo mundo, por causa do que entra em campo. As histórias, as camisas e a rivalidade. Flamengo que passa na Copa do Brasil, jogou um dia depois do Vasco, né? O Flamengo. Então tem um dia a menos de descanso e tem a Libertadores. Você acha que o Flamengo está mais... A palavra não é focado, mas enfim, está com uma conexão mais natural às Copas e um brasileiro mais em banho-maria, até projetando esse jogo que parece que para o Vasco vale muito e para o Flamengo, claro, é clássico, vale, mas... Está dividido entre as Copas? A comparação dos resultados ela é meio cruel, né, entre as competições. Porque o Flamengo passa na Libertadores, passa na Copa do Brasil com 2 vitórias, perde para o Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro. As imagens são bem diferentes. O nível de jogo eu acho que é parecido. O Flamengo está atravessando um momento muito sensível, muito difícil por causa da quantidade de lesões. E o futebol que está num patamar abaixo do que deveria, abaixo do que poderia. Eu sou compreensivo com as lesões do Flamengo e como elas atrapalham o trabalho. Mas eu acho que mesmo considerando os jogadores que o Flamengo não tem e não terá, é muita gente, o time poderia ter um rendimento coletivo superior ao que vem mostrando. Mas isso pode acontecer a qualquer instante. Pode acontecer contra o Vasco, por exemplo, quando a questão de mobilização, motivação, não precisa nem ser colocada pela comissão técnica. Os jogadores normalmente já levam isso para dentro do campo. Um pouco mais dessa super novidade pra gente. Boa tarde, dupla! Adoramos a notícia por aqui. Para você e a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Bom, Renata Ambrosio aqui do meu lado, CEO da Viva Sorte, nova patrocinadora do Vasco da Gama. Já patrocina aí Santos, São Paulo, Sport e agora chegando no futebol carioca. Quero que você fale um pouquinho mais sobre essa parceria.
Tudo bem, Rê? Como é que tá? Bom, obrigado pela abertura aí, o espaço para a gente poder anunciar. A partir de hoje, o Viva Sorte não está só lado a lado do Vasco, está no peito do Vasco. Estamos aqui com muito carinho anunciando isso para o torcedor vascaíno do Brasil inteiro, Rê. A gente, você sabe, estamos aí no São Paulo, estamos no Sport de Recife, no Santos, acreditamos muito na subida do Santos e agora no Vasco. Estreamos com o pé direito essa semana, passando aí de fase na Copa do Brasil, acredito no título, já sou torcedor, apaixonado aqui, então quero agradecer muito o carinho e dizer que o Viva Sorte está com os grandes do Brasil, lutando para a gente levar mais alegria para o torcedor e vem muita novidade por aí. E que novidade que o torcedor vascaíno pode esperar, né, dessa parceria, até porque o Vasco está num momento de reconstrução com o presidente Pedrinho, chegou aí à semifinal da Copa do Brasil depois de 13 anos, a torcida está de bem ali com o time. O que pode esperar? Bom, nós queremos realizar o sonho dos torcedores, então trazer experiências diferentes para eles, no camarote no São Januário e principalmente mudança de vida para o torcedor. Vem muita coisa boa em breve por aí, o torcedor vascaíno vai perceber que nós somos de casa e estamos juntos em rumo aí dessa essa gestão incrível que vem fazendo um trabalho maravilhoso em busca da grandiosidade que é o Vasco, essa história incrível, esse centenário maravilhoso e que agora o Viva Sorte vai apoiar em todos os sentidos. É isso, Renata. Vasco é Viva Sorte é Vasco. Já vou garantir minha camisa, já vou levar, sabe como é que é, né? Volto com você. Muito obrigada e viva sorte pro Vasco a partir de agora, mais ainda, não é? Gente, essa parceria é o início de um novo ciclo para todos os vascaínos e já deu para perceber que todo mundo tá muito animado. Eu realmente desejo sucesso nessa nova parceria do Vasco da Gama com o Viva Sorte. Falando em Vasco... Eu brinco às vezes, né? Divide com a trave e ganha, a trave sai machucada. O Wolverhampton vai lá e ganha da trave. Se bobear, alguém vai lá e empurra a trave ainda. O Vasco luta em campo. E isso é para Copa? Isso é bem grande. E já vem há algum tempo, né? Desde a mudança do comando e tal. Para quem a Copa do Brasil faria melhor o título? Porque eu digo assim, um título é bom para todo mundo. Mas eu estou pensando no contexto hoje que a gente está falando. Um Flamengo que ainda não confia plenamente no Tite, acho que talvez essa relação de conquistar um título não é garantia, mas... Mas eu acho que amenizar, acho que seria... Claro. Você tem uma chancela de algo que foi feito. Para o Galo, que precisa das Copas, porque no Brasileiro não tem garantia, Libertadores a gente sabe como é traiçoeira e é muito mais... Poxa, o Atlético está do lado da chave. Tem o Fluminense, que é o atual campeão, e o River Plate. Não tem garantia nenhuma. O Corinthians, eu preciso explicar, dinheiro e título. O Vasco, preciso explicar, dinheiro e título depois de tanto tempo. Eu tenho a tendência de olhar para o Vasco e pensar que para o Vasco seria um prêmio incrível. Porque o Vasco foi muito corajoso de romper com aquele que estava fazendo muito mal a história dele e contaminando o campo e tudo mais. E o Pedrinho e o Felipe, como bem lembrou a Mariana, eles também têm sido muito corajosos na manutenção do trabalho do Paiva, porque não é fácil, hein, gente? O Paiva está fazendo um belo trabalho, agora não dá nem para pensar. Mas há algum tempo, teve uma sequência de 2 derrotas aí, coisa... Não, e eles... Não, tem esse papo de estagiário aqui, não. Vai ficar esse cara aqui, ainda que sem a necessidade do rótulo, né? Então, eu acho que para o Vasco seria um passo muito importante para um novo ano, 2025 com Libertadores e tal. Eu responderia Vasco, bom, né? Eu responderia também Vasco, porque os outros ainda podem conquistar outra competição. O Corinthians ainda pode conquistar a Sula. Eu responderia Vasco. E por quê? O Vasco ganhou, tá 3-1. Já deu. Galera, então a pergunta não é tão gente. difícil assim. Não, mas porque imagina se for uma final contra o Flamengo. Não, mas aí calma, ainda. também não precisa fechar o roteiro inteiro, mas eu digo o Vasco também, porque desses é o que, em termos até de geração, é o que... É difícil você explicar hoje para um moleque de 15 anos que o Vasco é um gigante. E o torcedor do Vasco sabe disso. Pela quem está mais carente, é verdade. Pela história, é óbvio. Verdade. Eu não preciso, é só dar internet para o menino, para a menina, falar pesquisa. Claro. Mas de ver, a mesma coisa aconteceu com o Cruzeiro, a importância de voltar para uma competição. Porque você tem uma geração aí O Atlético viveu isso em 2013. Exato. Durante muito tempo, ninguém Claro. falava que o Atlético ia ser campeão de Tem Libertadores. períodos, né, de cada equipe ali que você tem que pegar uma geração. Eu acho que o Vasco é o que está mais distante de ter esse oiê. É que a avaliação da conquista
ela pode ser dividida entre expectativa e realidade, né? Para Corinthians e para Vasco, vai além da expectativa. Vai muito além do próprio planejamento. Você conquistar um título, né, nessa temporada de Copa do Brasil. Eu falo do Corinthians por todo o contexto de administração mesmo, né? E desempenho em Campeonato Brasileiro. Agora, para mim, eu boto na conta do Atlético. Porque Libertadores seria espetacular, Campeonato Brasileiro já talvez não entrar em pauta, mas para o Atlético também seria importante por conta das últimas temporadas no pós-título de brasileiro ali, E de Copa do Brasil. de Copa do Brasil. Para o Flamengo, eu fico com a impressão de que seria muito importante a Copa do Brasil, mas a cobrança ela viria tão forte quanto se perdesse a Libertadores. Sim,